Capítulo 4. Andando pelas cidades industriais, a gente se perde nos labirintos de casinhas de tijolo pretejadas de fumaça. São casinhas sujas em meio a um caos sem nenhum planejamento, com caminhos lamacentos e pequenos quintais grosseiramente pavimentados com resíduos de carvão, latas de lixo fedorentas, varais com roupas encardidas e banheiros meio arruinados. Por dentro, essas casas são todas parecidas, embora o número de cômodos varie entre 2 e 5. Todas têm uma sala de estar quase igual, com 10 ou 15 pés e um fogão a carvão. Nas maiores também há uma minúscula lavanderia externa, com pia para lavar a louça e a roupa. Nas menores, a pia e o caldeirão para aquecer água e lavar a roupa ficam na sala. No fundo, há um pequeno quintal, ou apenas parte de um quintal compartilhado por várias casas, onde só cabe uma lata de lixo e o WC. Nem uma única casa tem instalações para água quente. Seria possível caminhar, suponho, literalmente centenas de quilômetros de ruas habitadas por mineiros, sendo que cada um deles, quando está trabalhando, fica preto da cabeça aos pés todos os dias, sem jamais passar por uma casa onde se possa tomar um banho. Seria muito simples instalar um sistema de água quente a partir do fogão da cozinha, mas o construtor economizou, talvez umas 10 libras em cada casa não fazendo isso. E, na época em que essas casas foram construídas, ninguém imaginava que um mineiro pudesse desejar tomar banho. A maioria dessas casas é velha, tem pelo menos 50 ou 60 anos, e muitas delas não são indicadas à moradia humana. Continuam sendo usadas apenas porque não existem outras. E esse é o problema principal das moradias nas áreas industriais. Não é o fato de que as casas são feias e esburacadas, insalubres e sem conforto, ou que ficam em favelas incrivelmente imundas, em torno de fundições que arrotam fumaça, canais fedorentos e montes de resíduos de carvão com suas exalações sulfurosas. O fato é que não existem casas suficientes. Falta de moradia é uma expressão muito usada desde a Primeira Guerra Mundial, mas significa muito pouco para quem ganha mais de 10 libras por semana, ou mesmo 5. Onde os aluguéis são tão altos, a dificuldade não é encontrar casas, e sim inquilinos. Basta caminhar por qualquer rua de Mayfair, metade das janelas tem placa de aluga-se. Mas nas áreas industriais, a simples dificuldade de conseguir uma casa é um dos piores sofrimentos dos pobres. Significa que as pessoas vão aceitar qualquer coisa, qualquer buraco e qualquer canto em uma favela, indigências como um inseto, chão podre se desfazendo, paredes rachadas, qualquer extorsão do proprietário e de agentes imobiliários chantagistas, simplesmente para ter um teto em cima da cabeça. Já estive em casas de estarrecer, casas onde eu não moraria durante uma semana, nem que me pagassem, e descobri que os inquilinos moravam ali havia 20 ou 30 anos, e tudo o que esperavam era ter a sorte de morrer ali mesmo. E essas condições são consideradas normais, embora nem sempre. Algumas pessoas mal se dão conta de que existem no meio do mundo casas decentes e veem os insetos e as goteiras no teto como uma vontade de Deus. Outros reclamam dos proprietários, mas todos se apegam desesperadamente às suas casas, temendo que lhes aconteça algo ainda pior. E, enquanto continuar a falta de moradia, as autoridades locais não podem fazer muita coisa para tornar as casas existentes mais adequadas para se viver. Elas podem condenar uma casa, mas não podem ordenar que seja derrubada enquanto o inquilino não tiver outro para se mudar. E assim as casas condenadas continuam em pé, e ficam ainda mais arruinadas depois de condenadas, pois, naturalmente, o dono não vai gastar mais dinheiro algum em uma casa que vai ser demolida mais cedo ou mais tarde. Em uma cidade como Wigan, por exemplo, há mais de 2.000 casas já condenadas há anos, e bairros inteiros seriam condenados em bloco, se houvesse alguma esperança de que outras casas seriam construídas para substituí-las. Cidades como Leeds e Sheffield têm dezenas de milhares de casas coladas uma à outra, todas do tipo que deveria ser condenada, mas que ainda continuarão em pé durante décadas. Inspecionei grande número de casas em várias cidades e vilas mineradoras e fiz anotações sobre seus pontos essenciais. Posso dar uma boa ideia das condições copiando anotações no meu caderno, escolhidos mais ou menos ao acaso. São notas curtas. Casa do bairro de Walgate. Parede traseira sem janelas. Um cômodo em cima, um embaixo. Sala de estar por 12 por 10 pés. Quarto em cima, mesma medida. Nicho debaixo da escada com 5 por 5 pés.
serve de despensa. Local para lavar roupa e depósito de carvão. As janelas abrem. Distância até o banheiro, 50 jardas. Aluguel, 4 shillings e 9 pence. Taxas municipais sobre os imóveis, 2 shillings e 6 pence. Total, 7 shillings e 3 pence. Casa na proximidade. Medidas iguais às da outra, mas sem o nicho debaixo da escada. Apenas um espaço de 2 pés com pia. Não há lugar para dispensa, etc. Aluguel, 3 shillings e 2 pence. Taxas, 2 shillings. Total, 5 shillings e 2 pence. Outra, como a acima, mas sem nicho de espécie alguma. Apenas uma pia na sala de estar, bem ao lado da porta de entrada. Aluguel, 3 shillings e 9 pence. Taxa, 3 shillings. Total, 6 shillings e 9 pence. Casa no bairro de Scholes. Condenada. Um cômodo em cima, um embaixo. Medem 15 pés quadrados. Pia e caldeirão para água quente na sala de estar. Depósito de carvão debaixo da escada. O chão está afundando. Nenhuma janela abre. Casa bastante seca. Bom senhorio. Aluguel, 3 shillings e 8 pence. Taxa, 2 shillings e 6 pence. Total, 6 shillings e 2 pence. Outra perto. 2 cômodos em cima e 2 embaixo. Depósito de carvão no porão. Parede simplesmente caindo aos pedaços. Muita infiltração de água nos quartos de cima. O chão é torto. Afundou de um lado. Janelas de baixo não abrem. Senhorio ruim. Aluguel, 6 shillings. Taxa, 3 shillings e 6 pence. Total, 9 shillings e 6 pence. Casa de Grenouille Row. 1 em cima, 2 embaixo. Sala 13 por 8 pés. Paredes desmoronando. Com muita infiltração de água. Janela de trás não abre. A da frente sim. Família de 10 pessoas com 8 filhos de idades próximas. A prefeitura está tentando despejá-los por excesso de moradores, mas não consegue encontrar outra casa para eles. Senhorio ruim. Aluguel 4 shillings. Taxa 2 shillings e 3 pences. Total 6 shillings e 3 pences. É o que posso dizer sobre Wigan. Tenho muitas outras páginas do mesmo tipo. Eis aqui uma de Sheffield, um espécime típico das dezenas de milhares de casas geminadas pelos fundos. Casa na rua Thomas, geminada pelos fundos. 2 em cima, 1 embaixo, isto é, casa de 3 andares com um cômodo em cada andar. Com porão, sala de estar com 14 por 10 pés, quartos em cima correspondentes, pia na sala. O andar superior não tem porta, dá para a escada aberta. Paredes da sala meio úmidas, parede dos quartos caindo aos pedaços, com umidade escorrendo por todos os lados. Casa tão escura que é preciso haver uma luz acesa o dia todo. Eletricidade foi avaliada em 6 pences por dia, provavelmente um exagero. Família com 6 pessoas, pais e 4 filhos. Marido recebe pensão, é tuberculoso. Uma criança no hospital, as outras parecem saudáveis. Moram na casa há 7 anos. Gostariam de se mudar, mas não há outra casa disponível. Aluguel 6 shillings e 6 pences, taxas incluídas. Eis aqui uma ou 2 casas de Bursley. Casa na rua Wortley. 2 em cima, 1 embaixo. Sala de 12 por 10 pés. Pia e caldeirão na sala, carvão debaixo da escada. Pia muito gasta, sempre transbordando. Paredes nada sólidas. Iluminação a gás funcionando com moeda de 1 penny. Casa muito escura. Custo da iluminação avaliado em 4 pences por dia. Os quartos de cima são na verdade um quarto grande dividido em 2. Paredes em péssimo estado. A do quarto traseiro rachada de cima a baixo. Batentes das janelas caindo aos pedaços, remendados com fragmentos de madeira. A chuva entra por vários lugares. O esgoto passa debaixo da casa e cheira mal no verão, mas na prefeitura diz que não pode fazer nada. 6 pessoas na casa, 2 adultos e 4 filhos. O mais velho com 15 anos, o penúltimo no hospital suspeita de tuberculose. Casa infestada de percevejos. Aluguel 5 shillings e 3 pences, incluindo taxas. Casa na rua Peel, geminada pelos fundos. 2 em cima, 2 embaixo e um porão grande. Sala de 10 pés quadrados e caldeirão para lavar roupas. O outro aposento no andar térreo é o do mesmo tamanho, provavelmente destinado a ser uma sala de estar, mas usado como quarto de dormir.
Quartos de cima do mesmo tamanho dos de baixo. Sala muito escura. Luz a gás avaliada em 4,5 pences por dia. Distância até os banheiros, 65 metros. 4 camas para 8 pessoas. Os pais já idosos, 2 moças adultas, a mais velha com 27, um rapaz e 3 crianças. Os pais dormem numa cama, o filho mais velho na outra, e o restante 5 pessoas dividem as outras 2. Percevejos por todo lado, no calor fica pior. Miséria e sujeira indescritível no quarto de baixo, e o cheiro que vem de cima é quase insuportável. Aluguel 5 shillings e 7,5 pences, incluindo taxas. Casa em Mapleville, cidadezinha mineradora perto de Barnsley. 2 em cima, 1 embaixo. Sala 14 por 13 pés. Pia na sala, reboco das paredes rachando e caindo. O forno não tem grelha. Há um leve vazamento de gás. Quartos de cima com 2,40 por 3 metros cada um. 4 camas para 6 pessoas, todos adultos. Só que uma cama não dá para nós usar. Suponho que por falta de colchão e roupas de cama. O quarto perto da escada não tem porta e a escada não tem corrimão, de modo que quando você levanta da cama, seus pés balançam no vácuo e você pode cair 3 metros e se esborrachar no chão de pedra. O piso está tão podre que se enxerga o aposento de baixo pelos buracos. Há insetos, mas nós matamos eles com inseticida para carneiro. Todas as ruas que passam por essa casinha são um lamaçal, e pelo que me disseram, quase intransponíveis no inverno. Os banheiros de pedra no fundo dos pátios estão meio arruinados. Os inquilinos já moram nessa casa há 22 anos. Estão devendo 11 libras de aluguel e vêm pagando 1 shilling por semana a mais para saldar essa dívida. Agora, o senhorio não quer mais aceitar o arranjo e já entrou com pedido de despejo. Aluguel 5 shillings, incluindo taxas. E assim por diante. Eu poderia multiplicar os exemplos por 10, e eles poderiam se multiplicar por 100.000 se alguém decidisse fazer uma inspeção de casa em casa, em todos os distritos industriais. Algumas descrições que usei precisam de explicação. Um em cima, um embaixo, significa um cômodo em cada andar, isto é, uma casa de 2 cômodos. Geminada pelos fundos, são 2 casas construídas como se fossem uma, de costas, uma para outra. De modo que se você passar por uma fileira que se aparenta ter 12 casas, na realidade não são 12, sim 24. As casas da frente dão para a rua e as de trás dão para o quintal. Todas só têm uma porta de saída. O efeito é óbvio. Os banheiros ficam no quintal dos fundos, de modo que se você mora de um lado que dá para a rua, para chegar até o banheiro ou a lata de lixo, é preciso sair pela porta da frente e dar a volta no quarteirão, uma distância que pode ser de até 200 metros. Por outro lado, se você mora nos fundos, sua casa dá para uma fileira de banheiros. Também há casas de um tipo chamado fundo cego, que são isoladas. Só que quem construiu não colocou porta nos fundos, aparentemente por pura desfeito. Janelas que não abrem são outra característica das velhas cidades que vivem da mineração. Algumas delas têm tantas galerias subterrâneas de antigas minas que o chão está sempre afundando, e as casas vão se inclinando para o lado. Em Wigan, você passa por fileiras inteiras de casas inclinadas em ângulo inesperado, com a janela 10 ou 20 graus fora da linha horizontal. Às vezes a parede da frente projeta uma barriga para fora, dando a impressão de que a casa está grávida de 7 meses. É possível consertar, mas a nova parede logo começa a inchar outra vez. Quando uma casa afunda, as janelas ficam travadas para sempre e a porta tem que ser consertada. Isso não desperta nenhuma surpresa no local. A história do mineiro, que volta para a casa do trabalho e descobre que só consegue entrar arrebentando a porta com um machado, é considerada humorística. Em alguns casos, anotei bom e mau proprietário, pois há uma grande variação no que os moradores das favelas dizem sobre os donos da casa. Descobri, como se poderia esperar talvez, que os pequenos senhorios em geral são os piores. Não é natural dizer isso, mas se pode perceber por que é assim. A figura idealizada do mau senhorio de favela é um homem gordo e perverso, quase sempre um bispo que ganha uma renda imensa extorquindo esses aluguéis. Na verdade, é uma pobre velha que investiu todas as economias de sua vida em 3 casas de favela. Mora em uma delas e tenta viver com o aluguel das outras 2.
nunca tendo, em consequência, dinheiro algum para manutenção. Anotações como essa só valem como lembretes para mim mesmo. Elas me trazem de volta à mente tudo o que vi por lá, mas não podem por si mesma dar uma boa noção das condições reais nessas medonhas favelas do norte. As palavras são coisas tão frágeis. De que adianta dizer goteiras no teto ou 4 camas para 8 pessoas? É o tipo de expressão por onde o olhar desliza sem registrar nada. E contudo, quanta riqueza de miséria e sofrimento essas palavras abrangem. Veja, por exemplo, a questão da superlotação. Com muita frequência, há 8 ou mesmo 10 pessoas morando em uma casa de 3 cômodos. Um deles é uma sala de estar com cerca de 1 dúzia de metros quadrados, que contém, além do fogão e da pia, uma mesa, algumas cadeiras e uma cômoda. Ali não há lugar para uma cama. Assim, há 8 ou 10 pessoas dormindo em 2 quartinhos, provavelmente em 4 camas no máximo. Se algumas delas são adultos e têm que trabalhar, pior ainda. Lembro-me de uma casa onde 3 moças dormiam na mesma cama e cada uma trabalhava em horário diferente, perturbando as outras quando se levantava ou voltava do trabalho. Em outra casa, um jovem mineiro que trabalhava no turno da noite dormia de dia em uma cama estreita onde outra pessoa da família dormia de noite. Há uma dificuldade extra quando há filhos crescidos, pois não se pode deixar rapazes e moças adolescentes dormir na mesma cama. Em uma família que visitei, havia pai, mãe, um filho e uma filha de cerca de 16 anos e apenas 2 camas para todos. O pai dormia com um filho e a mãe com a filha. Era o único arranjo que impedia o perigo do incesto. Tem também a miséria dos tetos com goteira e das paredes que vazam água, que no inverno torna alguns quartos quase inabitáveis. E ainda os insetos. Uma vez que os insetos entram em uma casa, ficam ali até o dia do juízo final. Não há nenhuma maneira garantida de exterminá-los. Há também as janelas que não abrem. Nem é preciso dizer o que isso significa no verão. Em uma salinha abafada onde o fogo no qual cozinham tem que ficar aceso mais ou menos constantemente. E ainda há as desgraças próprias das casas que ficam de costa uma para outra. Uma caminhada de 50 metros até o banheiro ou a lata de lixo é algo que não incentiva ninguém a estar limpo. E nas casas que ficam de frente para a rua, as mulheres têm o hábito de jogar o lixo pela porta da frente, de modo que a sarjeta está sempre cheia de folhas de chá e restos de pão. Imagine o que significa para uma criança crescer em uma dessas vielas dos fundos, onde seu olhar é delimitado por uma fileira de banheiros e uma parede. A mulher é apenas uma pobre serva nesses lugares, um burro de carga avançando a custo em meio a uma infinidade de tarefas. Ela até pode manter o ânimo elevado, mas não consegue manter a limpeza e a ordem. Sempre há alguma coisa a fazer, sem utensílios nem infraestrutura, e quase não há espaço para se mexer. Assim que você acaba de lavar o rosto de uma criança, a outra já está suja. Antes ainda de lavar os pratos de uma refeição, já é hora de preparar a próxima. Encontrei grande variação nas casas que visitei. Algumas eram tão decentes como se pode esperar nessa situação. Outras eram tão miseráveis que não tem esperança de descrevê-las direito. Para começar, o cheiro, que é a coisa predominante e essencial, é indescritível. E a miséria, a desordem, a confusão. Aqui uma bacia cheia de água suja, ali outra bacia cheia de louça para lavar, mais pratos empilhados por todo canto, o chão coberto de jornais rasgados e no meio sempre aquela mesa horrorosa, coberta com um oleado grudento, cheia de panelas, meias para servir, ferro de passar, fatias de pão velho, pedaços de queijo enrolado em jornal gorduroso. E o aperto na salinha minúscula, onde ir de um lado para o outro é uma complicada viagem entre os móveis, com um varal cheio de roupa molhada batendo no seu rosto cada vez que você se mexe, e crianças brotando por toda parte como cogumelos. Existem cenas que saltam na minha memória. A sala, quase nua de um casebre em uma cidadezinha mineradora, onde a família inteira estava desempregada e todos pareciam subnutridos. E uma grande família com filhos e filhas crescidos, esparramados por toda parte, ao léu, sem fazer nada, todos estranhamente parecidos, de cabelo ruivo, uma ossatura esplêndida e o rosto encovado, arruinado pela má nutrição e o ócio. E um filho muito alto sentado em frente à lareira, apático demais até para notar a entrada de um estranho.
tirando devagar uma meia molhada do pé. Um quartinho horroroso em Wigan, onde todos os móveis eram feitos de caixotes e tábuas de barril, e mesmo eles estavam caindo aos pedaços. E uma velha com o pescoço encardido e o cabelo desgrenhado, praguejando contra o senhorio com seu sotaque meio irlandês, meio de Lancashire. E a mãe dela, com bem mais de 90 anos, sentada lá no fundo em um barril que lhe servia de banheiro, olhando para nós sem expressão, com o rosto amarelado e apático. Eu poderia encher páginas e páginas com lembranças de interiores de casa assim. É claro que a miséria dessas casas às vezes é culpa dos próprios moradores. Mesmo que você more em uma casa de costa para outra, tenha 4 filhos e uma renda total de 32 shillings e 6 pences por semana do seguro social, não é necessário ter um penico cheio no meio da sala. Mas também é certo que as circunstâncias não incentivam o respeito próprio. O fator determinante é, provavelmente, o número de filhos. Os interiores mais bem cuidados que vi eram sempre de casas sem crianças, ou com apenas 1 ou 2 filhos. Quando há, digamos, 6 filhos em uma casa de 3 cômodos, é totalmente impossível mantê-la em condição decente. Uma bem visível é que as piores condições nunca estão no andar de baixo. Pode-se visitar um bom número de casas, mesmo entre os mais pobres dos desempregados, e sair com a impressão errada. Essas pessoas, talvez se reflita, não devem estar assim tão mal de vida, se ainda tem uma boa quantidade de móveis e louças. Mas é nos quartos de cima que toda a pobreza da pobreza realmente se revela. Seja porque o orgulho faz as pessoas se apegarem à mobília da sala até o fim, seja porque as roupas de cama são mais fáceis de vender. Entre os que estão desempregados há vários anos, devo dizer que é exceção possuir roupas de cama. Muitas vezes, não há nada que possa ser propriamente chamado de colchão, apenas uma miscelânea de trapos e casacos velhos, sobre o estrado metálico enferrujado. Isso agrava o problema da superlotação. Uma família de 4 pessoas que conheci, pai, mãe e 2 filhos, possuía 2 camas, mas só podia usar uma porque não havia com o que forrar a outra. Mas quem quiser ver os piores efeitos da falta de moradia, deve visitar as horríveis carroças que servem de moradia e existem em grande número em muitas cidades do norte. Desde a Primeira Guerra Mundial, com a total impossibilidade de obter casas, parte da população transbordou e foi parar em moradias supostamente temporárias, em carroças ou vagões fixos. Wigan, por exemplo, com uma população de cerca de 85 mil habitantes, tem por volta de 200 carroças com uma família morando em cada uma. Talvez cerca de 1000 pessoas no total. Quantas dessas caravanas de carroças existem em todas as áreas industriais é algo difícil de descobrir com precisão. As autoridades locais são reticentes a respeito, e parece que o censo de 1931 decidiu ignorá-los. Mas pelo que consegui descobrir, perguntando aqui e ali, eles se encontram na maioria nas cidades grandes, em Lancashire e Yorkshire, e talvez também mais para o norte. A probabilidade é que em todo o norte da Inglaterra existam milhares, talvez dezenas de milhares de famílias, não indivíduos, que não têm lugar algum para morar exceto uma carroça. Mas a palavra carroça é meio enganadora, faz lembrar a imagem de um pitoresco acampamento de ciganos, com um tempo bom, é claro. Com uma fogueira estalando, crianças colhendo amoras e roupas coloridas balançando nos varais. Só que as colônias de carroças em Wigan e Sheffield não são assim. Dei uma boa olhada em várias delas. Examinei cuidadosamente de Wigan e nunca vi miséria comparável, exceto no Extremo Oriente. De fato, quando as vi, logo me lembrei dos canis imundos que tinha visto na Birmânia, onde moravam trabalhadores braçais indianos. Mas, na verdade, nada no Oriente poderia ser tão ruim assim, pois lá não é preciso enfrentar o nosso frio úmido e penetrante, e o sol é um desinfetante natural. Ao longo das margens do canal lamacento de Wigan, há terrenos baldio, onde essas carroças foram despejadas como lixo jogado em um balde. Algumas são realmente carroças de ciganos, mas muito velhas e em mau estado. A maioria é de velhos ônibus de um andar, os ônibus menores, de 10 anos atrás.
sem as rodas, apoiado em vigas de madeira. Algumas são simplesmente carroças com aros semicirculares em cima, sobre os quais se estende uma lona, de modo que os moradores não têm nada lá, além de uma lona separando do ar gelado lá fora. Lá dentro desses lugares costumam ter 1,5 m de largura por 1,80 m de altura. Não consegui ficar em pé com as costas retas em nenhuma delas. O comprimento vai de 6 a 15 pés. Alguns, suponho, são habitados por apenas uma pessoa, mas não vi nenhum que tivesse menos de 2 moradores, e vários abrigavam grandes famílias. Um deles, por exemplo, com 14 pés de comprimento, continha 7 pessoas. 7 pessoas em cerca de 450 pés cúbicos de espaço, ou seja, cada pessoa tinha como moradia um espaço muito menor do que um compartimento de banheiro público. A sujeira e o congestionamento desses lugares são tais que você não consegue imaginar a não ser conferindo com os próprios olhos e, especialmente, com o próprio nariz. Cada um tem um pequenino fogão e o tanto de mobília que se possa enfiar lá dentro, às vezes 2 camas, em geral só uma, na qual a família inteira tem que se amontoar do jeito que conseguir. É quase impossível dormir no chão, pois a umidade vem de baixo. Eles me mostraram colchões que ainda estavam torcidos às 11 da manhã. No inverno, faz tanto frio que o fogãozinho fica aceso dia e noite e as janelas, nem é preciso dizer, nunca são abertas. A água vem de uma única torneira para toda a colônia, de modo que alguns moradores das carroças têm que caminhar de 150 a 200 jardas para cada balde de água. Não há instalações sanitárias de espécie alguma. A maioria das pessoas constrói uma cabaninha para servir de banheiro no minúsculo terreno em volta da carroça. E uma vez por semana cavam um buraco profundo para enterrar o lixo. Todas as pessoas que vi nesses lugares, e acima de tudo as crianças, eram indescritivelmente sujas, e não duvido que fossem ruins também. Impossível ser de outra maneira. O pensamento que me obcecava enquanto eu ia de carroça em carroça era: o que acontece nesses lugares superlotados quando alguém morre? Mas, naturalmente, é o tipo de pergunta que você não vai fazer. Algumas dessas pessoas já moram nesses carroções há muitos anos. Teoricamente, a prefeitura está acabando com as colônias de carroções e transferindo os moradores para novas moradias. Mas, como elas não são construídas, os carroções continuam em pé. A maioria das pessoas com quem conversei já tinha desistido da ideia de algum dia conseguir uma moradia decente. Estavam todas desempregadas, e um emprego ou uma casa lhes pareciam coisas igualmente remotas e impossíveis. Algumas pareciam nem se importar, outras percebiam com clareza em que miséria viviam. O rosto de uma mulher me ficou na mente, um rosto esquálido como uma caveira, com uma expressão de intolerável miséria e degradação. Percebi que naquele chiqueiro horroroso, lutando para manter a filharada razoavelmente limpa, ela se sentia como eu me sentiria se estivesse coberto de excremento do pé à cabeça. Deve-se lembrar que esses moradores não são ciganos, são cidadãos ingleses decentes, e todos eles, exceto as crianças nascidas aqui mesmo, já tiveram sua casa. Além disso, suas carroças são muito inferiores das dos ciganos, e eles não têm grande vantagem de estar sempre mudando de um lugar para o outro. Sem dúvida, ainda há gente de classe média que pensa que as classes inferiores nem se importam com esse tipo de coisa, e, se por acaso passarem de trem por uma colônia de carroça, logo vão presumir que essas pessoas moram lá por opção. Hoje em dia, nunca discuto com essa espécie de gente. Mas vale a pena notar que os moradores das carroças nem sequer economizam dinheiro morando ali, pois pagam mais ou menos o mesmo aluguel que pagariam por uma casa. Não fiquei sabendo de nenhum aluguel inferior a 5 shillings por semana. 5 shillings por 200 pés cúbicos de espaço? E há casos em que o aluguel chega a 10 shillings. Alguém deve estar fazendo ótimos negócios com essa carroça. Mas não há dúvida que sua continuada existência se deve à falta de moradias, e não diretamente à pobreza. Certa vez, perguntei a um mineiro quando a falta de moradia começou a ficar aguda em seu distrito, e ele respondeu: quando nós ficamos sabendo disso, isto é, até pouco tempo, o padrão das pessoas era tão baixo que elas achavam naturalmente praticamente qualquer grau de superlotação. Ele acrescentou que, quando criança, sua família tinha 11 pessoas dormindo em um só quarto, e ninguém achava nada demais. E mais tarde, na vida adulta,
Ele e a mulher tinham morado em uma daquelas velhas casas geminadas pelo fundo, em que é preciso não só caminhar um par de 100 jardas até o banheiro, como também esperar na fila quando se chega lá, já que o único banheiro servia para 36 pessoas. E quando sua mulher contraiu a doença que acabou por matá-la, mesmo assim tinha que fazer esse trajeto até o banheiro. Era o tipo de coisa que as pessoas toleravam até que ficavam sabendo disso. Não sei se é verdade. O que é certo é que hoje ninguém acha admissível 11 pessoas dormirem em um quarto. E mesmo os que têm uma renda confortável ficam vagamente perturbados ao pensar nas favelas. Daí, todo o falatório sobre realojamento dos moradores e desocupação, que ressurge de tempos em tempos desde a Primeira Guerra. Os bispos, políticos filantropos e sei lá mais quem gostam de falar caridosamente sobre a desocupação, pois assim podem desviar a atenção dos males mais sérios e fingir que se você abolir as favelas, vai abolir a pobreza. Mas todas essas conversas levaram a resultados surpreendentemente insignificantes. Pelo que se pode ver, a superpopulação não diminuiu nada. Talvez esteja um pouco pior do que há 10 ou 12 anos. De certo, há muita variação na velocidade com que as diversas cidades estão atacando seus problemas de moradia. Em algumas, parece que as construções estão paradas. Em outras, avançam rapidamente e os senhorios vão sendo expulsos desse ramo de negócio. Liverpool, por exemplo, já foi bem reconstruída, sobretudo pelos esforços da prefeitura. Sheffield também está sendo demolida e reconstruída bem depressa, apesar de, considerando a bestialidade sem paralelo de suas favelas, ainda não ser bastante rápido. E por que a tentativa de acabar com as favelas avança tão lentamente? E por que algumas cidades conseguem dinheiro emprestado para construir moradias populares tão facilmente do que outras? Isso não sei. São perguntas que teriam que ser respondidas por alguém que conheça melhor que eu a administração pública de cada cidade. Uma casa do governo custa entre 300 e 400 libras. Sai por um pouco menos quando é construída por trabalho direto do que por contrato. O aluguel dessas casas alcança em média mais de 20 libras por ano, sem contar as taxas. Assim, poderíamos pensar que, mesmo computando as despesas fixas e os juros sobre os empréstimos, seria vantajoso para qualquer administração pública construir o máximo de moradias para alugar. Em muitos dos casos, naturalmente, as casas teriam de ser habitadas por pessoas dependentes da pensão social, de modo que os órgãos municipais estariam apenas tirando dinheiro de um bolso para colocar no outro. Isto é, dando dinheiro sob a forma de assistência social e pegando de volta sob a forma de aluguel. Só que eles pagam a pensão social de qualquer modo, e no momento, parte desses pagamentos é engolida pelos senhorios privados. Os motivos apresentados para o ritmo lento das construções são a falta de dinheiro e a dificuldade de se conseguir áreas para construir. Isto porque as prefeituras não fazem casas individuais, mas conjuntos residenciais, às vezes centenas de casas de uma só vez. Uma coisa que fica difícil de entender é porque tantas cidades do norte acham normal construir edifícios públicos imensos e luxuosos e ao mesmo tempo que tem uma falta desesperadora de imóveis para residência. Vamos tomar como exemplo a cidade de Barnsley, que gastou perto de 150 mil libras em um novo prédio para a prefeitura, embora reconheça a necessidade de pelo menos 2.000 novas casas populares, sem falar em banhos públicos. Os banhos públicos em Barnsley têm apenas 19 cabines com banheiras para homens, e isso é uma cidade de 70 mil habitantes, a maioria mineiros, todos dos quais nem um único banho tem em casa. Com essas 150 mil libras seria possível construir 350 casas populares e ainda sobraria 10 mil libras para gastar em uma nova prefeitura. Entretanto, como eu disse, não tenho a pretensão de entender os mistérios da administração pública, apenas registro o fato de que as moradias populares são desesperadamente necessárias e, de modo geral, estão sendo construídas com uma lentidão paralisante. Mas existem novas moradias sendo construídas e os blocos residenciais da prefeitura, com suas fileiras e fileiras de casinhas vermelhas. Todas muito iguais, do que 2 grãos de ervilha são comuns na periferia da cidade industrial. Aliás, de onde será que veio essa expressão? Até onde eu sei, as ervilhas têm grande individualidade. Quanto a saber como são essas casas e como se comparam às casas das favelas, posso dar uma ideia melhor transcrevendo mais 2 extratos do meu diário.
Como as opiniões dos inquilinos sobre as suas casas variam muito, vou reproduzir uma favorável e uma desfavorável. As duas casas são de Wigan, ambas do tipo mais barato, sem sala de estar. Casa no conjunto residencial de Beach Hill. Térreo, sala ampla com lareira, fogão, armários, guarda-louça, piso de linóleo, corredor pequeno, cozinha bem grande. Fogão elétrico moderno, alugado da prefeitura por uma taxa igual à de um fogão a gás. Andar superior, 2 quartos mais ou menos grandes e um minúsculo. Só serve como depósito ou quarto temporário. Banheiro e WC com água quente e fria. Pequeno quintal. Existem de vários tamanhos no loteamento, mas em geral são menores do que o terreno padrão que a prefeitura destina para as hortas familiares. Moram 4 na casa: pai, mãe e 2 filhos. O pai tem um bom emprego. As casas parecem bem construídas e são agradáveis de se olhar. Há várias restrições, por exemplo, é proibido criar galinhas ou pombos, ter pensionistas, sublocar ou iniciar qualquer tipo de negócio sem a licença da prefeitura. Essa licença é facilmente concedida no caso de pensionistas, mas não os outros. Os inquilinos estão muito satisfeitos com a casa e têm orgulho dela. As casas nesses loteamentos são todas bem conservadas. O pessoal da prefeitura é bom para fazer a manutenção, mas exige que os inquilinos mantenham o lugar limpo, arrumado, etc. Aluguel: 11 shillings e 3 pences, incluindo as taxas. Passagem de ônibus até a cidade, 2 pences. Casa no conjunto residencial de Willie. Térreo, sala de estar, 14 por 10 pés, cozinha bem menor, despensa minúscula embaixo da escada, banheiro pequeno mas bastante bom, fogão a gás, luz elétrica, WC externo, andar superior, um quarto de 12 por 10 pés com uma minúscula lareira, outro do mesmo tamanho sem lareira, outro de 7 pés por 6 pés. O melhor quarto tem um pequeno armário embutido. Jardim com cerca de 20 por 10 pés. 6 na família: pai, mãe e 4 filhos. O filho mais velho tem 19 anos. A filha mais velha, 20. Ninguém tem emprego, exceto o filho mais velho. Inquilinos muito descontentes. Suas queixas são: a casa é fria, úmida e com muita corrente de ar. A lareira da sala não oferece calor algum e solta fumaça demais. O motivo mencionado é que foi construída muito embaixo, sem ar suficiente para uma boa combustão. A lareira do quarto melhor é pequena demais para ter qualquer utilidade. Em cima, as paredes estão rachadas. Como não se pode utilizar o quartinho minúsculo, 5 pessoas dormem em um quarto e o filho mais velho no outro. Os jardins e quintais desse quarteirão estão todos abandonados. Aluguel: 10 shillings e 3 pences, taxas inclusas. Distância até a cidade: quase 2 km. Não há ônibus por aqui. Poderia dar muitos outros exemplos, mas esses 2 são suficientes, porque as casas que o governo constrói não variam muito de lugar para lugar. 2 coisas ficam imediatamente óbvias. A primeira é que, por piores que sejam, as casas da prefeitura são melhores do que as favelas que antecederam. O simples fato de haver um banheiro e um quintalzinho quase compensa qualquer desvantagem. O outro ponto básico é que são muito mais caras para montar. É bem comum que o homem seja obrigado a sair de uma casa condenada, onde paga 6 ou 7 shillings por semana, e receba uma casa da prefeitura, onde tem que pagar 10. Isso só afeta os que estão empregados, ou estiveram recentemente, pois quando alguém recebe auxílio do governo, seu aluguel é avaliado em uma quarta parte desse benefício, e se ultrapassar essa quantia, ele recebe uma cota extra. E, de qualquer forma, há certos tipos de casa da prefeitura onde não se aceitam pessoas que estão por conta da assistência social. Há outros detalhes que tornam a vida mais cara em um loteamento da prefeitura. Tem emprego ou não. Para começar, devido aos aluguéis mais altos, o comércio é menor e as lojas vendem tudo mais caro. Além disso, uma casa relativamente grande e isolada, longe do amontoado de favela, é muito mais fria e exige muito mais combustível para aquecer. E há também o problema de distância e consequente despesa com o transporte para quem tem um emprego na cidade.
Este último fato é um dos problemas mais óbvios da relocação dos moradores de favela. Eliminar as favelas significa diluir a população. Quando se constrói em grande escala, o que se faz, na verdade, é arrancar o centro da cidade e espalhá-lo pela periferia. Isso é bom de certa forma. Essas pessoas foram tiradas de um beco mal cheiroso e levadas para um lugar onde há espaço para respirar. Mas do ponto de vista das próprias pessoas, o que você fez foi arrancá-las de lá e jogá-las lá a 8 quilômetros de distância do local de trabalho delas. A solução mais simples são os apartamentos. Já que as pessoas vão morar numa cidade grande, devem aprender a viver uma em cima da outra. Mas os operários do norte não simpatizam nem um pouco com os apartamentos. Mesmo quando eles existem, são chamados com desprezo de cortiços. Quase todo mundo lhe diz que deseja uma casa própria. E aparentemente, morar no meio de uma fileira ininterrupta de casinhas em um quarteirão de 100 metros lhe parece mais morar em casa própria do que em um apartamento situado em pleno ar. Retomando o caso da segunda das duas casas da prefeitura que exemplifiquei, o inquilino reclamou que a casa era fria, úmida e assim por diante. Talvez a casa fosse mal construída, mas também é provável que ele estivesse exagerando. Tinha se mudado depois de se relocado de um casebre imundo no centro de Wigan, que, por acaso, eu já havia examinado. Quando morava ali, fez todos os esforços para conseguir uma casa da prefeitura, mas assim que se mudou para a casa da prefeitura, já queria voltar para a favela. Isso parece simples implicância, porém revela uma queixa perfeitamente genuína. Em muitos casos, talvez na metade deles, descobri que as pessoas que moram nas casas da prefeitura realmente não gostam delas. Ficam contentes por sair do fedor da favela. Sabem que é melhor para os filhos ter espaço para brincar, mas não se sente realmente em casa. As exceções em geral são os que têm um bom emprego e podem gastar um pouquinho mais em aquecimento, móveis e transporte para o trabalho. Enfim, pessoas do tipo superior. As outras, os favelados típicos, sentem falta do calor e da bagunça da favela. Eles reclamam que morando na periferia da cidade estão passando fome e se congelando. De fato, os loteamentos da prefeitura são muito tristes no inverno. Alguns que percorri, empoleirado nas encostas de colinas nuas, sem árvores, varridas por ventos gelados, seriam lugares tétricos para se viver. A questão não é que os favelados desejam a sujeira e o aperto porque gostam de sujeira e aperto, como o burguês barrigudinho adora pensar. Veja-se, por exemplo, o diálogo sobre a eliminação das favelas na peça O Canto do Cisne, de Galsworth, onde a arraigada ideia do proprietário de imóveis de que é o favelado que faz a favela, e não vice-versa, vem da boca de um judeu filantropo. Basta dar às pessoas uma casa decente, e elas logo aprendem a mantê-la decente. Mais ainda, tendo que corresponder à boa aparência da casa, melhora a limpeza pessoal e o respeito próprio, e os filhos começam a vida com melhores chances. Mesmo assim, nos loteamentos da prefeitura há uma atmosfera desagradável, quase de prisão, e os moradores têm perfeita consciência disso. Ao analisar as favelas enfumaçadas de Manchester, concluímos que a única solução razoável é derrubar essa aberração e construir casas decentes em seu lugar. O problema é que, quando se destrói uma favela, destrói-se outras coisas também. Há uma necessidade desesperada de moradias, e elas não são construídas com rapidez suficiente, mas quando se faz uma desocupação, ela é feita, e talvez isso seja inevitável, de maneira terrivelmente desumana. Não quero dizer que as casas são novas e feias. Todas as casas são novas em algum momento, e na verdade, o tipo de casa que o governo está construindo não ofende o olhar de ninguém. Na periferia de Liverpool, há bairros que são verdadeiramente cidades, constituídos inteiramente de casas da prefeitura com um aspecto bastante agradável. Os blocos de apartamentos populares no centro da cidade, que segue o modelo de Viena, são, sem dúvida, belos edifícios. Mas há nisso tudo algo de implacável, sem compaixão e sem alma. Veja, por exemplo, as restrições impostas nas casas da prefeitura. O inquilino não tem permissão de manter sua casa e seu quintal da maneira que quiser. Em alguns blocos, existe até uma norma ordenando que todos os jardins e quintais devem ter o mesmo tipo de cerca. Não é permitido criar aves. Os mineiros gostam de criar pombos-correios. Criam as aves em gaiolas no quintal dos fundos, e aos domingos, e as levam para competir. Mas,
Como os pombos fazem muita sujeira, a prefeitura os proíbe, considerando que o motivo é óbvio. As restrições acerca das lojas são mais sérias. O número de lojas em um lote da prefeitura é rigidamente limitado, e dizem que a preferência vai para as lojas da cooperativa e das grandes redes. Isso talvez não seja estritamente verdade, mas com certeza são essas lojas que em geral vemos por lá. Isso já é bem ruim para o público em geral. No entanto, no ponto de vista do lojista independente, é um desastre. Muitos pequenos comerciantes ficam totalmente arruinados por um esquema de relocação que não leva em conta a sua existência. Uma parte inteira da cidade é condenada em bloco. As casas são derrubadas e os moradores removidos para algum conjunto habitacional a quilômetros de distância. Dessa maneira, todos os pequenos comerciantes do bairro veem sua freguesia ser levada embora de um só golpe, sem receber nenhum centavo de indenização. Não pode transferir os seus negócios para o novo loteamento, pois mesmo que pudessem custear essa mudança e pagar um aluguel muito mais caro, provavelmente não conseguiriam uma licença. Além disso, os pubs são quase que totalmente proibidos nos conjuntos habitacionais, e os poucos que permanecem são lugares tristes, seu interior em estilo falso Tudor, adaptado pelas grandes fábricas de cerveja, e vendem tudo muito caro. Para uma população de classe média, isso seria um aborrecimento. Poderia significar uma caminhada de 1 ou 2 quilômetros para tomar uma cerveja. Mas para a classe operária, que usa o bar como uma espécie de clube, é um sério golpe para a vida da comunidade. É uma grande obra transferir os favelados para casas decentes, mas é lamentável que, devido ao caráter peculiar de nossa época, também seja considerado necessário roubar deles os últimos vestígios de liberdade. As próprias pessoas sentem isso, e é esse sentimento que elas racionalizam quando se queixam de que suas novas casas, tão boas enquanto moradias como as que tinham antes, são frias, desconfortáveis, lugares onde a gente não se sente em casa. Penso que o preço da liberdade não é tanto a eterna vigilância como a eterna sujeira. Há certos conjuntos da prefeitura em que os novos inquilinos passam obrigatoriamente por um exame para eliminar os piolhos antes de receberem a licença de mudar para a nova residência. Todos os seus bens, menos a roupa do corpo, são tirados e em seguida desinfetados e despachados para a nova casa. Isso acontece porque as pessoas poderiam levar piolhos e percevejos para uma casa novinha em folha. Com certeza, se tiver chance, algum vai junto com você, dentro da sua bagagem. Esse tipo de coisa faz a gente desejar que a palavra higiene fosse apagada do dicionário. Os insetos são ruins, mas um estado de coisas em que as pessoas se deixam ser desinfetadas com inseticidas, como carneiros, é ainda pior. Quando se trata de eliminar uma favela, deve-se pensar que haverá restrições e certo grau de desumanidade. No fim das contas, o mais importante é que as pessoas morem em uma casa decente e não em um chiqueiro. Os loteamentos do governo são melhores do que as favelas, mas apenas por uma pequena diferença: o lugar onde as crianças possam respirar o ar puro, as mulheres ter algum conforto que amenize a sua labuta, e o homem um pedacinho de terra onde possa enfiar uma pá. Deve com certeza ser melhor do que os becos mal cheirosos de Leeds e Sheffield. Visitei e examinei uma boa quantidade de casas, talvez 100 ou 200 ao todo, em várias cidades e vilarejos mineradores. Destaco, ao fechar este capítulo, a incrível cordialidade e afabilidade com que fui recebido em toda parte. Eu não ia sozinho, sempre tinha algum amigo no local, algum desempregado que se oferecia para me mostrar o bairro. Considero uma invasão de privacidade se enfiar na casa de gente desconhecida e pedir para ver o quarto e as rachaduras na parede. No entanto, todos foram de uma paciência espantosa e pareciam compreender, quase sem explicações, por que eu fazia aquelas perguntas e o que eu desejava ver. Se alguém entrasse na minha casa e começasse a me perguntar se há goteiras no teto, se sofro muito com os insetos e com o senhorio, eu creio que certamente mandaria essa pessoa para o inferno. Isso só me aconteceu uma vez, e no caso, a mulher era meio surda e achou que eu fosse um fiscal do serviço social do governo. Mas depois de algum tempo, até ela cedeu e me deu as informações que eu queria. Não é comum, e acham inadequado um escritor mencionar as críticas de seu livro, mas quero contestar o resenhista do Manchester Guardian, que disse acerca de um livro meu: quer esteja estabelecido em Wigan ou Whitechapel, o Sr. Orwell continuaria a exercer o seu poder infalível de fechar os olhos para tudo que é bom, a fim de prosseguir com sua total difamação da humanidade.
Errado. O Sr. Worrell ficou estabelecido em Wigan por um bom tempo, e a cidade não lhe inspirou nenhum desejo de difamar a humanidade. Ele gostou muito de Wigan, das pessoas, não da paisagem. Na realidade, só encontrou um defeito ali, e é relativo ao célebre cais, que ele desejava ver. Infelizmente, o cais foi demolido, e hoje não há mais certeza nem sequer do local onde ele ficava. Fim do 4º capítulo.